Trouxe Bíblia, Evangelho de Jesus, escreveu Dr. Lucas. Quero tributar a Deus a toda a honra, toda a glória e a todo louvor. Somente Ele é digno e sempre será. Lucas, meus irmãos, capítulo de número 15. Após a palavra, vamos fazer a apresentação. Lucas, capítulo de número 15. Ao verso de número 11. Culto de jovem. Vamos falar sobre o jovem. Capítulo de número 15, verso de número 11. Igreja, eu vou estar lendo o verso de número ímpares e vocês vão estar lendo do número pares. Então preste atenção, irmãos, para estar lendo. Disse: um certo homem tinha 2 filhos, verso 12. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Verso 15. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava. Levantando-me-ei, eu irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Verso 19. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Verso 21. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, porém um anel na mão e sandália nos pés. Verso 23. Pode se assentar. Amém, igreja? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite? Deus seja louvado, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, a palavra que nós acabamos de ler, ela está escrita no Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, ele é conhecido como sinótico. Tem os 4 Evangelhos de Jesus, os 3 primeiros é sinótico. O último Evangelho é o Evangelho de João, qual que vai relatar a história de João Batista e especificar a história de Jesus. Evangelho do cumprimento. O mesmo evangelista, o nome escrito Lucas,
é o mesmo também que é doutor, que vai escrever o Evangelho, melhor, o livro de Atos dos Apóstolos, que vão pronunciar que são o seu próprio Evangelho. Porém, Lucas, ele teve a responsabilidade e o privilégio de estar junto com o apóstolo Paulo na sua jornada. Enquanto ele estava preso, Lucas, ele cuidava do apóstolo Paulo e escrevia algumas menções que era ditado pelo mesmo entregar para os irmãos que estava longe de Paulo. E o texto vai nos revelar que o Evangelho de Jesus, escreveu Lucas, vai estar falando de alguns cenários de milagroso ou de milagre que Jesus tem feito enquanto estava na terra como homem. Sabemos que na escola bíblica dominical aprendemos que Jesus Cristo era 100% homem, porque ele nasceu de uma mulher. Por isso, ele teve que ser crucificado como homem para matar, ou para perdoar, ou para limpar os pecados que foi feito pelo homem por nome chamado Adão. Adão, como Eva, foram os que abriram a porta ou caminho para o pecado, ouvindo ou dando ouvido à serpente, e Adão dando ouvido a Eva, sabendo que Deus tinha dado uma ordem para ele comer de todas as árvores que existia no paraíso ou no jardim do Éden, porém não comesse da árvore que estava no meio. Porém existia duas árvores: a árvore que diferenciava a morte, o pecado, e a árvore da vida. Porém a serpente entregou para eles a árvore, o fruto da árvore da morte. Isso, Deus expulsou Adão, expulsou Eva do jardim do Éden, ou do paraíso. Por isso que Isaías, capítulo de número 59, ao verso de número 1, ele vai dizer que o pecado faz divisão entre o homem e entre Deus. O pecado faz divisão entre o homem e entre Deus. É por isso que Jesus Cristo foi necessário morrer ou se entregar até a última gota do teu sangue na cruz. Para quê? Para quebrar essa divisão. Jesus, ou Deus, sabendo que o homem era pecaminoso, a única forma de ele cessar o pecado pela misericórdia, pela graça, era Jesus dando a sua própria vida. Porque existia uma mérita forma a qual que todo homem que pecasse, ele tinha que trazer para o sacerdote um animal, sendo ele virgem, porém novo, que nunca foi utilizado, que nunca foi usado, pouco nascido, primícia, sendo qualquer tipo ele ave, ou sendo ele, aleluia, animal terrestre. Porém, o texto diz que eles traziam para o sacerdote lavava, limpava na água e levava para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote chamava o pecador e perante os seus olhos ele cortava o pescoço da ave ou do animal para o sangue ser derramado no altar.
quando o sangue era derramado até a última gota, o pecado do tal era perdoado. Mas Deus, Ele está vendo, entendendo que muitos animais estão morrendo, porque o ser humano a cada dia mais pecava. Então imagine quantos animais eram mortos por dia para o arrependimento do pecado. Então a única forma de Deus Ele tirar esse tipo de teologia, esse tipo de ritual, melhor palavra, Ele tinha que entregar Cristo, a qual João Batista vai dizer quando ele viu: esse é o que eu disse, eu anunciei para vocês, a qual que eu não era nem digno de amarrar ou calçar suas sandálias, que é o Cordeiro que tira o pecado da terra. Quando Jesus ele morre, ele está tirando a divisão que o homem tinha com Deus, que era o pecado. Quando Jesus ele morre, ele está agora dando para o homem o direito de estar tete a tete para falar com o Pai através do véu que foi rasgado. Quando Jesus entrega a sua vida, Ele está tirando a divisão entre o homem e Deus por causa do pecado. Por isso que Ele disse: ninguém chega no Pai a não ser por quem? Por mim. Jesus está dizendo: a única forma do ser humano chegar ao Pai, que é Deus, tem que chegar por mim. Jesus, Ele é o caminho. Que caminho? Para chegar a Deus. Jesus é a porta. Qual a porta? A porta para chegar a Deus. Eu já disse, eu vou repetir: todas as religiões falam de Deus, mas só um que faz chegar até Deus: Jesus. Todas as religiões falam Deus, mas só um que fala o nome de Jesus: é a igreja primitiva, a igreja de hoje. Aí fora, irmãos, você não vai encontrar religiões falando de Jesus. Mas na igreja de Cristo, a Bíblia diz que ninguém faz nada a não ser pelo nome de Jesus de Nazaré. Ninguém expulsa demônios se não ser pelo nome de Jesus. Ninguém cura os enfermos a não ser pelo nome de Jesus. Ninguém é transformado a não ser pelo nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que no nome dele há poder, e toda língua e todo joelho se dobrarão e confessarão que ele é Jesus de Nazaré. Aleluia. E quando chegamos a Jesus, nós estamos chegando ao caminho certo. Aonde? A direção a Deus. Então no Velho Testamento existia uma divisão. Existia o quê? A qual que era como se fosse um teto. Porque o Adão e Eva pecou, o pecado estava no homem, tinha que sacrificar um animal para perdoar o pecado. Mas ninguém chegava a Deus a não ser o sumo sacerdote, ou um profeta. Mas depois de Jesus, qualquer um que dobrar o joelho e reconhecer ele como único Salvador, tem acesso ao céu e chegará a Deus. Porque a única forma de nós chegar a Deus é nós chegando em quem? No Filho. Ninguém chega no Pai a não ser por mim. E a única forma de chegar no Filho é confessando que Ele é o Salvador. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Na escola dominical nós aprendemos que aquele que nega Jesus, ele tem o quê? O espírito do anticristo. Aqueles que não conhecem Jesus como único Salvador, também não pode conhecer o Pai como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem gente que fala: Deus está no meu coração. E Jesus está onde? Se primeiro tem que chegar até Jesus para depois chegar no Pai. A monarquia. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vou deixar quem? O Espírito consolar. O que intercede por mim e por você. Então através do Espírito nós alcançamos Jesus, e através de Jesus nós alcançamos a Deus.
temos que entender que existe uma hierarquia para ser respeitada. Deus, Ele é Deus de princípio. Ele não quebra princípios. Nós quebramos, mas Ele não. E Lucas vai falar, vai nos editar, que Jesus Cristo, uma certa feita, vai falar com os discípulos em parábolas. O que significa parábolas? Meio mais fácil de explicar ou fazer entender acerca do reino de Deus. Por exemplo, eu posso estar falando, como eu estou falando o reino de Deus para você, mas para mim, quebrar dificuldade e facilitar, eu posso usar parábolas, objetos, histórias, comparações, para você entender como que é o reino de Deus. Era isso que Jesus fazia com parábolas. É mais ou menos assim. Ele vai falar para os discípulos que existia um homem, a qual que tinha 100 ovelhas. E ele, perdendo uma das ovelhas, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. E quando ele encontra aquela que se perdeu, a Bíblia diz que ele vai trazer junto com as outras, e ele vai fazer uma festa porque encontrou aquilo que tinha se perdido. Era Jesus mostrando em palavras que o Senhor está atrás não de quem está no aprisco, o Senhor está atrás de quem está fora do aprisco. Eu vou repetir, ele estava dizendo em palavras que o Senhor não está atrás de quem está dentro, o Senhor está atrás de quem está fora, porque a Bíblia diz, quem é santo que está dentro, se santifica mais. Aleluia! Jesus está à procura dos perdidos. Aleluia! Lucas vai falar sobre a história de Zaqueu, publicano. Você vê que quando Zaqueu recebeu Jesus, o que Jesus disse? Que mais um se arrependeu. E ele era filho de Abraão. Quando Zaqueu reconheceu Jesus e aceitou ele na sua casa, o Senhor disse que mais um pecador se arrependeu dos seus pecados. Ele diz que não veio para o justo, porque o justo não precisa. Ele não veio para o sã, porque o sã não precisa. Ele veio para aqueles que querem se arrepender e para os doentes, porque eles precisam alcançar a misericórdia. Então entenda, senhoras e senhores, compreenda, por favor. Quando o doutor Lucas está nos falando através de Jesus por parábolas, Jesus está afirmando e está dizendo que existia uma mulher, a qual que tinha uma moeda por nome chamada dracmas. A moeda dracma era a moeda mais cara, como se fosse hoje o euro. Era um dinheiro de muito valor naquela época. Era uma moeda de muita valia. Era uma moeda alta. E Jesus vai usar a moeda para falar como palavra acerca do reino. Por quê? Porque a moeda simboliza e significa uma pessoa. Jesus Cristo vai mostrar algo da terra de maior valor para mostrar com o maior valor que você tem para Ele na terra. Quando a Bíblia vai nos falar e nos relatar que essa mulher vai perder uma dracma dentro da sua casa, algo de valor é perdido dentro, não fora. Algo de valor é perdido aonde, igreja? Não fora. Não fora. Sabe por quê, irmãos? Quando ele está falando de casa, ele está falando do quê? De nós. Está falando do templo. Está falando da pessoa, de nós. Casa, templo. Existe muita gente dentro da casa de Deus,
que têm grandes valores e estão perdidos. Mas a Bíblia diz que a mulher acende uma candeia. A candeia, traduzindo hoje em dia, é uma lamparina, uma lanterna, para procurar aquilo que se perdeu, porque a casa era escura. Porque na escuridão só se acha se haver luz. Você lembra que quando Jesus ia na casa de Lázaro em Betânia, disseram para ele: Senhor, nós fomos quase predejados e o Senhor ainda quer ir lá? Ele falou: não se preocupa, nós não vamos à noite, porque a noite é para dormir, nós vamos durante o dia. Jesus está dizendo: eu não ando em treva, eu ando na luz, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Só quem tem a luz aqui, levanta a mão e dá glória a Jesus. E o texto vai nos revelar que aquela mulher revirou tudo. Ela revirou. Irmão, a única forma de você encontrar, se achar e saber o que você está fazendo na casa de Deus é você revirar a sua vida. Se você não revirar, como assim, pastor? Me explica, eu vou te explicar. É mais ou menos assim: se eu não ver meus conceitos, se eu não quebrar meu orgulho, se eu não tirar meu ego, se eu não ver as minhas falhas, se eu não ver aonde eu tenho que me consertar, Deus, Ele sempre está nos avisando. Se Deus não avisar através do culto na palavra, Deus, Ele vai avisar através de sonhos. Se Deus não avisar através de sonhos, Deus vai avisar através de revelações. Se Deus não avisar através de revelações, Deus vai usar o próprio ímpio para te mostrar onde é a sua falha. Mais ou menos assim. A Bíblia diz que alguém por nome chamado Micaías, o profeta, ele com medo do rei Acabe, cansado de apanhar, quando o rei chamou ele na sua presença para dizer o que Deus tinha falado para ele, ele mentiu. Ele disse: Deus disse que você é um homem bom, que Deus é contigo. Mas Deus não tinha falado isso para ele. Deus tinha falado para ele que Acabe tinha feito coisas que não tinha agradado ao Senhor. Aí o próprio Acabe, sabendo do que ele tinha feito, Acabe sendo ímpio, não sendo mais rei, ele era rei de Israel fisicamente, mas espiritualmente Deus não estava com Acabe. Ele vai olhar para ele e vai dizer bem assim: peraí, agora você deu para mentir? Outra hora você dizia que Deus não era comigo, e agora você vai dizer que Deus é comigo? Isso foi o próprio Deus falando na boca do ímpio. Porque se você não ouve o daqui de casa, se você não ouve os da casa de Deus, se você não escuta os que estão na sua casa crente, Deus vai usar quem não é crente para te mostrar. E se você não chegar, você vai para o estreito para aprender quem é Deus. Porque Deus sempre está avisando. Deus sempre está orientando. Irmão, nós temos que ver os nossos conceitos. Nós temos que investigar, revirar nossa vida, para nós se encontrar. A dácima era uma moeda de valor que foi perdida dentro de casa. Existe muita gente dentro da igreja perdida, irmão. É noite de você começar a revirar a tua vida e se achar, porque você tem que se encontrar, porque você tem um grande valor. A Bíblia vai nos revelar que aquela mulher revirou tanta casa, arrastou todos os móveis. Tudo que ela imaginou, ela arrastou. E ela encontrou a dácima. E quando ela encontrou, ela chamou os vizinhos e fez uma festa. Porque aquilo que se perdeu se encontrou. Ali Deus estava falando através de Jesus para o discípulo em palavra. Que tudo tem valor para ele, mesmo que esteja perdido, ele dá o jeito dele, revira tudo, mas que ele encontra, ele encontra. E por que teve festa com a ovelha perdida?
E porque teve festa com a dracma perdida, quando retornou a ovelha e quando a dracma foi encontrada. É porque é Deus dizendo que Ele não aceita nada perdido. Ele não aceita nada perdido. Quando teve festa, era Deus dizendo: aquele que se perdeu não é mais perdido. Agora se encontrou porque encontrou o caminho. Jesus Cristo, Ele está atrás dos perdidos para ele encontrar o caminho. Encontrar o caminho. Qual o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém chega no Pai a não ser por mim. Então, seja, quem não tem Jesus não tem vida. Porque Ele falou que veio para dar vida e vida com abundância. Então, se você quer ter vida, você tem que estar no caminho. Pastor, mas eu vejo um monte de gente viva aí fora. Vivo não. Estão mortos. Espiritualmente, são sepulcros caiados. Estão mortos. Porque a única forma de ter vida é ter o Espírito Santo. Ezequiel 37. A Bíblia diz que o vale de ossos secos estava de pé. Aí Deus falou para Ezequiel: ainda falta algo. Estão de pé, mas faltava algo, que é o Espírito, o fôlego de vida. Aleluia. Eu vou repetir: estavam de pé, mas faltava o que? O fôlego de vida. Aleluia, o Espírito. Tem muita gente que precisa receber do Espírito para ter vida em Cristo Jesus de Nazaré. Tem muita gente de pé aí, mas não tem vida. Não tem vida com Cristo. Não tem vida com Deus. Não tem vida. Não tem, irmãos. A matéria, ela vai voltar para o pó. Do pó ela veio. Mas a vida tem que ser eterna. O corpo se divide em 3 etapas: corpo, alma e espírito. Corpo volta para o pó, alma é de Deus, o espírito é de Jesus. Então, irmão, não adianta você estar vivo carnalmente se a sua alma não tem direção. Não adianta você estar vivo carnalmente se você não tem o Espírito de Deus. Então você carnalmente é vivo, mas espiritualmente está morto. Está morto. É um vivo morto. Quando eu era jovem, eu era um jovem muito rebelde. Minha mãe ia para a igreja, mas eu ficava com meu pai. Meu pai não era crente, eu não sou bobo, né? Eu pensava assim, né? Ficava com o pai. Minha mãe não impedia o que meu pai fazia. Meu pai bebia, meu pai era prostituta até hoje, bebe até hoje. Não queria saber de Deus, mas ela não intervia nos caminhos dele. Ela falava: não atravessa o meu quadrado, que eu não atravesso o seu. Te respeito que nem como sua esposa, e você me respeita. Eu te respeito como esposa, você me respeita como esposa. Porém, você gosta das suas bebidas e eu gosto de ir para a igreja. Faz o que você quer fazer e deixa eu fazer a obra do Senhor. Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que vem para a igreja. A Bíblia diz que a mulher ganha o homem no quê? No silêncio. Tem gente que vem para a igreja e fala demais. A pessoa já está vendo que a pessoa não quer nada com Deus. Aí você fica no ouvido aí que não vai querer mais, aí só vai ter raiva. Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é espiritual. É culto de jovem, mas é culto de família também. E eu tenho que trazer espaldo para que você venha entender que você, mulher, que ainda mais neste lugar, que a maioria dos homens aqui não é crente, você coloca a tua vida no altar, você deixa Deus tratar, não coloca as tuas mãos, fecha a tua boca, vai orar, deixa de conversa fiada, chega de ficar comprando briga que não é tua, vamos fazer a tua parte como uma mulher sábia, deixa ele fazer o que ele quer, porque a última palavra ainda é do Senhor. O meu pai não foi salvo porque minha mãe falava demais, ela morreu e ele ainda está no mundo. Ei, tem gente, irmão, que não vigia não. Sabe o que meu pai dizia? Vou falar para vocês. A minha mãe falava, ah, seu pingu, sabe? Você é isso, é você é aquilo. Quando ele abriava as costas, ele falava, por isso que eu não queria saber de igreja. Tá vendo, David? Tá vendo, Binho? Que ele me chamava de Binho. Tá vendo, Binho? Você tá vendo?
a boca da crente e diz que é crente ainda, uma coisa dessa. Vou fazer o que em igreja? E eu cresci com isso no pensamento, porque eu vi a minha mãe, a forma que ela tratava o meu pai dentro da igreja, ela sendo crente, e o que ele falava para mim: toma cuidado você que é mãe, toma cuidado você que é mulher, você é o espelho da tua casa, você é a coluna da tua casa. Se o teu filho amanhã não ser crente, a culpa é tua, porque você não dá exemplo como mulher de Deus. Fecha a tua boca e vigia. Aleluia. Tem que vigiar, tem que saber o que você fala. Mesmo que você saiba que ele tem 3 mulheres, 4 mulheres, está no mundo. E a mesma coisa, o homem que tem mulher que não é crente, o diabo pega e faz o que faz, está no mundo. Se você casou, paga teu preço, vai orar, mas não faça o que não é para fazer. Não faça. Porque em vez de você atrair a pessoa, você vai se afastar ela. Vai chegar uma hora que ela não quer nem saber nem de crente, não quer nem saber de igreja. E ainda é capaz de ela deixar você, igual meu pai deixou minha mãe, por 8 anos. Ele enterrou minha mãe, separado de corpo, mas era casado ainda no papel. Sabe por quê? Por causa que o meu irmão era meio atribulado, mas o meu pai também, ele estava já cansado. Irmão, um homem, ele tem pavio curto. O homem ser um Espírito Santo, ele já com o Espírito Santo de Deus é difícil, imagine sem, tem um pavio curto. Ele vai só juntando, chega uma hora ele explode. Quando ele explode, meu irmão, ele já chuta o pau da barraca. E ó, não adianta chorar: Senhor, vai de volta. Vai pagar o preço, vai sofrer, vai passar no vale, vai gemer, vai se rastejar. Aí quando Jesus vê que você quebrou teu ego, aí sim ele vai fazer a obra na sua vida. Aí você vai ser encontrada. Aí a lágrima que se perdeu não vai estar mais perdido. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: o que se perdeu um dia se encontra, mas se encontra se revirando. Então Jesus vai revirar muitas coisas para que você entenda que Ele é Cristo. Irmão, uma vez o irmão me chamou, um rapaz me chamou, ele não era crente: pastor, acabou o culto, a mulher dele ficou branca quando veio ele sentar na cadeira, branca, vermelha, rosa, roxa, com tudo que é cor. Acabou o culto, aí ela falou: vamos, amor que nada, você vai para casa que eu vou falar com o pastor. Já vi que o negócio ficou estreito. Pastor, o que o senhor está ensinando aqui nessa igreja? Olha, eu estou ensinando Bíblia. Você tem certeza que o senhor está ensinando Bíblia? Sim. É porque minha mulher não tem nada de Bíblia não, é uma treva. É um inferno. Ela vem da igreja já atribulada, já chega já xingando, já chega falando um monte. Eu não posso nem ficar quieto. Eu estou na minha ali, eu sou errado, eu sei, pastor, estou na brisa do meu baseado, mas ela não sai do meu ouvido, não sai da minha orelha. A partir de hoje, pastor, se eu sou homem da casa, minha mulher não vem mais para esta igreja. A culpa ainda foi do pastor. Pastor que está ensinando errado. Porque tem gente que vem para o culto, parece que entra aqui e sai aqui. Se Deus está falando, coloca em prática e deixa o nome de Deus ser glorificado e deixa de vergonhar o evangelho. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Assim como homem e mulher, irmão. Tem homem também que não vigia, não. Meu pastor Raul, eu vi ele pegando uma causa de um varão, meu irmão. E a mulher já não era crente. E o varão vivia indo para as vigílias, porque em São Paulo é cheio de vigília, cheio de congresso, todo dia tem. Lá não para, a igreja é 24 horas. Aí o varão só nas fotos e a mulher só vendo. Meu irmão? Vem cá, pastor. Então quer dizer que o meu marido veio para a igreja para você arrumar uma mulher para ele? Como assim? E esse monte de mulher aqui na foto? É assim, manda a igreja, não tem nada a ver com isso não. Ele que tem que pôr no lugar dele. Se ele sabe que ele é casado e a só não é crente, a gente tem que ficar tirando foto com menina não. E sempre o pastor que é errado por causa desse tipo de gente.
Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar aqui neste lugar, que você vai se encontrar, você vai saber se colocar no seu lugar como homem de Deus e mulher de Deus, e parar de ser fofarrão, e fazer aquilo que não agrada a Deus, e servir o Senhor em espírito e verdade, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia! Oh, glória! É isso que nós temos que entendermos. É isso que nós temos que fazer em igreja. E a Bíblia diz que vai ter festa, irmão, só vai ter festa de ação de graça na sua casa quando você se encontrar. Quando você saber qual que é o seu lugar, aí você vai fazer a festa, porque Jesus Cristo vai libertar e vai salvar. Mas não. Aí Jesus, ele vai continuar falando em palavras, e nós vai caminhando para o fim. Ele disse que existia um homem que tinha uma vinha. Um homem rico, milionário. E ele tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. A Bíblia diz que um dos filhos, que era mais jovem, nós estamos no culto de jovem, ele vendo, e ele entendendo que o pai era rico, e existe, irmãos, até hoje, que nós só temos alguma coisa depois que nossos pais morrem. Porque se ele tem empresa, a empresa é dele, não é nossa. Se ele tem uma fazenda, a fazenda é dele, não é nossa. Tudo que ele tem enquanto é vivo é deles. Só faça para ser nosso quando eles morrem. E olha só, aquele jovem chegou até o pai, a ousadia dele: pai, eu quero a minha parte dos meus bens. Oxe, mas o homem nem morreu, ele já matou o pai. Quando ele quer pedir o direito dele, ele já está dizendo para o pai: você não é mais meu pai. Você está morto para mim. Ele já renunciou ao seu próprio pai, ele já negou. Quando ele foi até o pai para pedir aquilo que ainda era do pai, o pai estava vivo. Ele queria o meu direito. O direito dele só era dado se o pai morresse. Irmãos, eu quero resumir aqui muito sério isso aqui para você. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Então seu pai ainda está vivo. Você não tem que querer o que você quer, se ele está vivo, e fazer o que você quer, não. Respeita ao Senhor, porque ele está voltando. E é jovem é problema, irmão. Quando fala de jovem é problema. Acha que pode fazer o que quer. Eu quero meus bens. Eu já sou adulto, eu posso fazer o que eu quero. Eu já tenho ciência, noção da minha vida. Ele falou: então pegue, toma. Ele foi, achando que estava bom. A pior coisa é quando nós achamos, irmão, que nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos nada. A Bíblia diz que aquele que acha que sabe é aquele que não sabe. O que acha que não sabe é que sabe. Tem gente, irmão, ó. Tem um rapaz que eu consagrei ele evangelista. Enquanto ele era diácono, ele era uma benção. Por isso que eu falo, tem unção, irmão. Se a pessoa não se preparar, ela receber, do jeito que a unção vem, o ego vem junto. Ele era diácono, foi para evangelista. Quando ele foi para evangelista, ele já não era mais a mesma pessoa. Estava pisando até em mim, que era o pastor dele. Agora eu sou evangelista, pastor. Eu quero pregar, me dá uma carta. Aí, irmão, evangelista é para ganhar alma, evangelizar. Evangeliza aí, ó, prega aí na rua. Pastor está segurando meu ministério. Pastor quer parar minha chamada. Por quê? Começou a levantar os profetas velhos. Profecia da carne. Por quê? Um menino jovem começou a comer Bíblia, começou a estudar dos original. Tudo que eu falei para ele fazer, ele começou a fazer com dedicação. Estava dormindo 2 horas quase por dia, só comendo e lendo Bíblia, orando e jejuando. Ele ficou entupido, estava pregando até mais do que eu. Quando eu olhei, eu colocava ele quase todo culto para pregar. De repente começou a abrir oportunidades.
E temos que tomar cuidado com essas oportunidades. Porque tem oportunidade que vem para destruir nosso ministério, nossa casa, nosso casamento, nossa vida. E nessas oportunidades ele recebeu profecias dizendo que um homem queria parar o ministério dele. E Deus disse: quem era o homem? Eu. Pastor, eu quero minha carta. Meu irmão, faça isso não. Pastor, o senhor quer parar o meu ministério? Deus já falou comigo. Meu irmão, não é tempo de Deus não. Você ainda é jovem. Aí ele disse para mim: você está que nem Saul. Saul olhou para Davi e desprezou, está me desprezando. Eu falei: ainda me chamou de Saul, não atribulado. Meu irmão, não vai para essas profecias não, meu irmão. Na época eu tinha 13 anos de crente, eu já tenho 13 anos de evangelho. Tenho 13 anos de cristão. Eu já prego, já tem 7 anos. Você está começando agora. Isso que você ouviu, eu já ouvi. Mas eu fiquei na voz de Deus. Quando chegaram em mim, disse para mim que Deus não tinha nem mais negócio comigo no ministério. Que Deus ele tinha algo diferente. Mas eu fiquei 8 anos nesse ministério. Só sei quando Deus mandou. Eu falei para ele como experiência, eu já ouvi isso. Meu filho, não faça isso não. Eu quero meu direito. Eu quero minha carta. Então toma, meu filho. Vai, meu filho. Foi. Não deu 3 meses, meu irmão. O diabo pegou a mulher dele. E o diabo, não foi Deus não, foi o diabo. Pôs na mente dele para ele buscar a mulher dele na escola. Coisa que ele nunca fez. Na faculdade. Ela estava fazendo faculdade para contabilidade. Não vou falar nome, que é fora de ética. Quando ele chegou lá, a mulher dele estava o quê? Nos amassos. Sabe o que aconteceu com ele? Nunca pisou na igreja depois daquele dia. E eu creio que se ele tivesse conosco, Deus tinha dado livramento, tinha quebrado o laço. O diabo laçou ele através de profecias mentirosas. Profecias de ética, de lógica, porque é uma lógica, igual eu vi aí a jovem Ítali cantando e dizer: ei, Deus vai te dar um DVD, hoje não é mais DVD, vai te dar um canal no YouTube, Deus vai te levantar, irmão, isso é uma lógica, ela louva, é a mesma coisa de eu ver a Vitória louvando, é a mesma coisa de eu ver ali a Maria abrindo culto. Ei, você será uma grande missionária, é uma lógica, eu estou vendo, toma cuidado com aquilo que é lógica. O que é de Deus é espiritual e não abate, não derruba ninguém. Babada calabaxandaramanturi me da carabaçai. Quanta gente chegava em mim, irmãos, porque eu sempre me vesti, aleluia, apresentado, que o meu pastor me ensinou. É por isso que eu falo para os irmãos: vem para o culto, se veste bem, se veste melhor, bem apresentado, que a Bíblia diz que nós temos que estar. Quando eu chegava nas igrejas para pregar, os pastores olhavam para mim e achavam que eu tinha carro, só pela aparência. Eles diziam para mim, quando eu perguntava: como eu faço para mim sair daqui? Ó, meu filho, você desce aqui, vira direita, aí você vai na esquina, faz um retorno. Aí eu falava para ele: mas não tem nenhuma escadaria, nenhum beco para mim entrar. Ele olhava assustado: você vai entrar como de carro? Eu estou de a pé, pastor. E eu tinha acabado de receber uma profecia que Deus ia trocar meu carro. O negócio é... Já pensou? Irmão, nós temos que entender, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Aquele jovem vai trazer uma confusão para a própria vida dele. Ele achou que ele podia fazer o que ele queria da vida. Eu, quando era jovem, não vejo a hora de fazer 18 anos. Aí eu quero ver quem que vai mandar em mim. Aí o diabo apelou tanto que eu falei: eu vou esperar 18 não. Já vou arrumar uma doida e vou sair de casa. Com 15 anos saí de casa e já era o pai. Só arrebentei a vida, só sofri. Com 17 anos já estava na FEBEM. Com 18 anos já estava na primeira cadeia. Com 21, 22 anos já estava tirando cadeias grandes. Porque achava que podia fazer o que queria, já estava preparado. Você que é jovem, você nunca está preparado.
Você só vai estar preparado no dia que você formar sua família, estudar e você ser digno de dizer: eu tenho a minha casa que eu comprei com o meu suor. Ele foi fazer o que ele queria, foi sofrer, foi para o mundo. Ele foi para onde? Para o mundo. O mundo é lugar de sofrer. Quando ele chega no mundo, a Bíblia vai dizer que, nós lemos aqui, que estava em crise. E tudo que ele tinha, gastou. Ele gastou. Irmão, vem cá, deixa eu falar algo para você. Quando você está no mundo, eu catei tanto dinheiro nas minhas mãos. Tinha mochila cheia de dinheiro. Tinha vez que era mochilas. 3, 4 mochilas cheias. Gastava em 3 noites 10, 15, 20 mil. Porque sabia que no outro dia ia ter mais. Mas do jeito que vinha, fiquei sem nada. Porque o mundo dá, o mundo toma. Se você botar no lápis, você talvez não gastou tudo esse dinheiro que eu gastei, mas o que você já gastou no mundo, se você tivesse hoje na presença de Deus, como seria a sua vida? O mundo parece que é um suga-suga, um vampiro, ele vai sugando tudo que você tem. Ele vai te enganando com as luxúrias. E você acha que está se arrasando. Aí está lá aquele homem, gastando tudo. Está pagando isso para aquele, para ali. A Bíblia diz que ele foi em várias festas. Imagine, vários bares. Ele era o cara, ele era o bambambam. Pagava isso para um, para outro. Comprava quilos de carne, caixas de cerveja. E talvez alguém dizia: esse cara é top, esse cara é parceiro. Mas quando ele ficou duro, sumiu todo mundo. Cadê os parceiros? E a Bíblia vai dizer que ele ficou sem nada. Aí ele estava dando uma volta, viu uma cidade, tinha uns porcos comendo umas bolotas, chiqueiro. E ele teve vontade de comer. Olha até onde esse cara chegou. Olha o estado dele, ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Porque o mundo, irmão, dá vontade de nós fazer coisa que nós nunca fez. Eu senti Deus aqui. Vou repetir, o mundo dá vontade de nós fazer coisas que nós nunca fizemos. E depois nós pensando hoje, dizer: eu não acredito que eu fiz já isso. Eu não acredito que eu já cometi aquilo. Porque o mundo faz isso. Mas a Bíblia diz que ele teve vontade. E quando ele chegou naqueles homens para pedir as bolotas, aqueles homens não deixaram ele comer. Sabe o que chama isso? Livramento. Deus está dizendo: você teve no mundo e eu te livrei muitas vezes. Livramento. Porque se ele comesse daquelas borotas, ele ia se fazer mal, ia trazer consequências. Mas aqueles homens não deram para ele. Aí ele caiu em si. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o mundo te rejeita, você sabe que você está no caminho errado. Por que eu estou aqui? Porque o mundo me rejeitou. Por que você está aqui? Porque o mundo te rejeitou. Você viu que o caminho era errado. Aí ele caiu em si, eu pequei contra o céu e a terra, contra meu pai. Eu vou voltar, e eu vou me fazer de servo do meu pai. Ele não queria nem voltar para ter o direito do que ele não tinha mais. Ele já caiu em si. Seja, eu vou voltar, mas eu não tenho mais nada. Mas eu vou ser escravo, vou ser servo. Quando ele volta, vai ver ele de longe. E na cultura judaica, quando alguém pegasse uma herança, sem um pai morrer, quisesse seu direito, ele não era nem digno mais de entrar na cidade, tinha que ser predejado. Porque ele renunciou sua família. É por isso que quando o pai viu de longe, ele correu para o abraçar. Não foi de saudade, foi para proteger. O pai, sabendo da cultura, ele vai ser predejado. E pai é pai, mãe é mãe, o filho pode estar errado o que for. Ainda mais pai Deus, o filho pode estar errado o que for. Ele vai atrás, ele encontra, ele acha, e ele abraça, ele cuida e ele protege.
O pai abraçou o filho para proteger. Aí chegou o irmão mais velho e disse: eu estive tanto tempo com o senhor e o senhor nunca fez isso comigo que o senhor está fazendo com ele. Por quê? Porque quem está em casa não precisa de proteção, ele sabe o caminho. A proteção é para quem está chegando. A proteção é para quem está perdido. Porque quem está em casa sabe que ele é o escudo. Quem está em casa sabe que ele é a fortaleza. Quem está em casa sabe que ele é o juiz. Quem está em casa sabe que ele é o doutor. Quem está em casa sabe que ele é o promotor. Mas quem está perdido já perdeu, está em direção, então ele protege. Ele protegeu e disse: vamos fazer uma festa, vamos fazer o quê? Porque aquele que eu achei que estava morto, está vivo. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto você estiver vivo, eu farei festa no céu pela sua volta. Você já tem uma oportunidade, enquanto a sua carne está viva, ainda tem uma oportunidade da sua alma ser salva. Tem uma oportunidade da sua alma ser salva. Ele disse: traz anel, anel é honra, anel é o quê? Traz veste, veste é o quê? Mudança, é o quê? Deus tem mudança e tem honra para alguém aqui hoje. Deus tem mudança e tem honra para a tua casa. E tem mais para mim encerrar, para vocês colocar de pé. Escuta isso. Todos os judeus, ele veste uma veste que parece um vestido, sim ou não? Os judeus ainda mais velhos, da idade daquele homem. E isso é uma abominação para qualquer judeu. É por isso que dentro da igreja, os pastores exigem, tem muita gente que fala: por que o pastor exige os obreiros andar de calça? Por causa que os judeus, se ele mostrasse a perna deles, era pecado. Então seja, ele ergueu o seu vestido para correr, porque vocês que é mulher, vocês sabem que mulher não corre com saia longa. É ou não é? Então ele teve que erguer o quê? Ele ergueu para correr, por quê? Para salvar o filho. Sabe o que ele estava dizendo? Pode me criticar, mas eu vou fazer minha parte, eu vou salvar meu filho. É Deus dizendo para você: pode falar o que for, eu sou Deus, eu te salvo. Pode alguém olhar para... Oh, aleluia, eu estou me arrepiando. Pode alguém olhar e dizer: Senhor, mas ela não vale nada, ele não vale nada, ele faz isso, ela faz aquilo. Ei, muita gente começou a fazer ou falar tanta coisa, mas mesmo assim Deus fez o que fez através de Jesus. Ele passou como pecador, ele passou como pecador, sem ter pecado. Ele ouviu o nome de herético, o nome de apostasia, mas ele fez tudo para me salvar e para te salvar. E se coloca de pé adorando ao Senhor. Aleluia. Jesus, ele correu com uma cruz nas costas. Aquele homem pode ter sido julgado porque o filho dele renunciou a ele, mas o filho dele buscou ele. Ele buscou o filho. Enquanto o mundo queria predejar, irmão, enquanto Satanás queria te matar, enquanto Satanás queria te cefar, enquanto o mundo estava falando que você não valia nada, Jesus fez de tudo para te salvar. Jesus fez de tudo para te proteger. Ele ouviu coisas que ele não fez. Fecha teus olhos. Senhor meu Deus, Orai canda madaraçu ferrar. Pai querido, Deus amado, Senhor, aqui tem pessoas que estão, meu Pai, perdidas que nem a Dáquila. Aqui tem pessoas, meu Deus, que já tomou decisão que nem o filho pródigo. Aqui tem jovens, Senhor, que hoje ficou nas suas consciências, conscientizando, meu Pai, através da Tua palavra, que eles tinham que entender que aqui o mundo só sabe, meu Pai, sugar, tomar, roubar. O mundo já sugou tantas coisas dessa pessoa. O mundo já sugou, meu Pai, tantas coisas desse irmão, dessa irmã. Mas hoje eles estão aqui, Senhor, que nem um filho pródigo. E o Senhor, meu Pai, deu veste, mudou a vida. O Senhor deu anel, o Senhor honrou na tua casa.
E muita gente, meu Pai, se levantou e disse: mas ele, mas ela. Mas o Senhor disse: ele, me parecia que estava morto, mas não estava, ele está aqui. Aleluia. Abacaia sé, aramachandará. Estou sentindo Deus. Tem muita gente, aleluia, que vai dizer ele, é ela, mas Jesus vai dizer é. Tem muita gente que vai desconcordar pelo que Jesus vai fazer na tua vida, o que está fazendo. Tem gente que está desconcordando que nem o filho, aleluia, irmão do filho pródigo. Tem muitos irmãos do filho pródigo. Os irmãos do filho pródigo é uma geração, é gente que não concorda pelo milagre, pela transformação, pelas legarias que Jesus fez na tua vida. Eles concordando ou não, eles vão ter que ver que Jesus te abraçou e tem festa no céu, porque você tem valor para Ele. Aleluia. Oh, glória. Ecalai, canor me darás. Deus abençoa a tua igreja, abençoa teu povo. Que o Senhor dá força, meu Pai, que eles venham reconhecer que eles têm valor. Que o valor, meu Pai, que o Senhor deu, meu Pai, para eles através de Jesus é grande. É que eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, abra a mente, que o Senhor, meu Pai, dá sabedoria, e já te agradeço, em nome de Jesus. Quantos creem assim, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Hoje nós estamos recebendo a visita do Júnior, né? O resto dos outros irmãos são da casa. Como nós vamos receber? Seja bem-vindo. Sua presença. Oh, glória. Seja bem-vindo, está na casa de Deus, viu, meu irmão? As portas estão abertas. Sempre quando o Senhor quiser vir, as portas estão abertas em nome de Jesus. Amém? Quem ouviu Deus falar aqui hoje? Olha para o teu irmão e diga: você tem um valor, terra. Resumindo a história, que Jesus disse: quando um se arrepende, a festa não. Quando alguém se arrepende, a festa do quê? Amém? Irmãos, quarta-feira nós temos escola bíblica tal. Amém, irmãos? Ah, não faltem, em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós vamos estar levantando o departamento de criança. Por enquanto, a diaconisa Andréa que vai estar de frente das crianças. Até tenho orado a Deus e Deus tem falado muito forte comigo, que eu estava esperando a irmã Vanessa, a filha Vanessa para estar assumindo, mas Deus falou que a obra dele não é dessa forma, né? Porque se eu morrer hoje, amanhã Deus coloca alguém para assumir. Então, enquanto ela não assume, a diaconisa Andréa vai estar assumindo, né? Aí vai estar o filho dela, vai estar o Alexandre, né? O Ítalo e a filha do Babal ali, viu? Bem? Do nosso irmão Fabrício. Babal não, Babal é lá fora, que é